Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão aqui hoje nesse nosso episódio do Artigo em Foco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje, em que eu vou falar com você sobre a discussão do seu artigo científico. Travei, como eu vou destravar, ou seja, como eu vou melhorar esse meu processo de entender e escrever a discussão. Bem, eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a terem um melhor desempenho na redação do seu artigo científico, ou seja, escrever esse artigo científico em um mês. Então, vamos lá conversar um pouco mais sobre essa questão da discussão, porque isso é um entrave para muitas pessoas e muitas vezes a gente acaba tendo essa nossa dificuldade de lidar com o ato de escrever cientificamente esse ponto que nós consideramos tão importante. Bem, quando a gente está pensando aí em fazer um artigo científico, escrever um artigo científico e todas as ideias que esse artigo pode trazer como a parte de fomentar a pesquisa, a gente precisa tornar aplicável um entendimento lógico da nossa redação científica. O que eu quero te dizer com esse entendimento lógico? É usar a estrutura IMRD. Então, a estrutura IMRD nada mais é do que um caminho que nós escolhemos para que a gente possa escrever de maneira mais organizada o nosso artigo científico. Ou seja, de uma forma que a gente consiga compreender toda a lógica do que se espera da evidência científica. Bem, isso representa na prática que o nosso artigo precisa ter uma introdução, um método, resultados e a discussão. Então aqui começa o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente, é que a discussão é sempre aquele conteúdo que vai retornar para os meus resultados e para o meu método. Então, não existe discussão de um artigo científico sem que eu retorne para as características de condução da minha pesquisa e sem que eu retorne para as questões relacionadas com os resultados da minha pesquisa. Por isso que é tão importante que a gente tenha isso mais visível, mais prático dentro dessa nossa avaliação científica, que a discussão é um ponto de conexão com o método e com os resultados. Muitas vezes a gente precisa entender que ali na discussão também vai ter esse ponto de conexão com o meu objetivo. O que eu quero te dizer quando eu falo um ponto de conexão com o meu objetivo? Que o meu método ele é conduzido para responder o objetivo. Os meus resultados é uma resposta ao meu objetivo. E a discussão retoma questões relacionadas com a condução do seu método e com ali da sua pesquisa, que é o método, e com a condução e com os seus resultados. O que você achou de resultados? E aí, a partir disso, retoma de maneira indireta ao objetivo da sua pesquisa, que nada mais é do que aí uma pergunta de investigação daquilo que você está avaliando e daquilo que você está querendo tratar e trabalhar. Então, isso é importante, que a gente tenha clareza desse elemento, desse ponto, na hora que a gente está aí pensando na redação do nosso artigo científico. A discussão, ela deve trazer alguns elementos que são considerados elementos básicos nessa jornada de escrever cientificamente. E por que eu digo que são elementos básicos? Porque muitas pessoas acham que a comparação da literatura é suficiente para suprir uma boa discussão. E não é. A comparação da literatura é uma parte dessa discussão em que a gente vai pensar em aspectos que vai nos ajudar no fortalecimento daquilo que nós estamos investigando. Só que isso não representa na nossa prática de maneira objetiva e de maneira direta que o nosso trabalho científico, a nossa formação científica deve ser, dentro da discussão, somente uma comparação com a literatura. E por que eu falo somente uma comparação com a literatura? Porque muitas vezes e de maneira recorrente a gente acaba entendendo, a gente acaba achando que esse é o único caminho que a gente pode percorrer
para conseguir compreender de fato aquilo que eu quero, aquilo que eu necessito durante a minha avaliação científica. A comparação com a literatura ela é muito importante, porque ela ajuda a gente na nossa captação consistente das ideias que vão ser dialogadas com o nosso trabalho. E aí o primeiro ponto que a gente não pode esquecer dentro dessa nossa jornada e dessa nossa avaliação científica é o seguinte, que a discussão sempre retorna para a comparação, sempre retorna para o nosso objetivo. O que eu quero te dizer na prática com isso, quando a comparação ela sempre retorna para o nosso objetivo? Que o fato de existir uma comparação que está alinhada com o tipo de resposta que você está ali obtendo vai fortalecer os seus resultados. A comparação da literatura deve conversar de forma prática, de forma objetiva, com tudo aquilo que a gente está querendo trazer, mas que retorna ao nosso objetivo. Ah, Ana, então você está me dizendo que eu não posso tratar um trabalho ou um objetivo de uma maneira, de trazer um trabalho que não tem uma conexão com o meu objetivo? Não é o ideal. Só um instante, gente. Então, assim, nós não podemos... Estava muito sol. Nós não podemos tratar aqui a nossa comparação que não retorne ao nosso objetivo, que não retorne àquele ponto que a gente quer conversar, que a gente quer pensar cientificamente. Então, assim, o que eu quero te dizer com tudo isso? Eu quero te falar que a comparação da literatura deve ser uma seleção de artigos que respondam o objetivo do seu artigo e que tenha um método parecido com aquele que você quer escrever ali, que você conduziu, que você fez. Por quê? Aí os estudos se tornam verdadeiramente comparáveis. Eu consigo, de fato, comparar um resultado, uma evidência científica de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva, de forma mais direta, tendo em mente que o meu método e o meu objetivo se conecta com o método e o objetivo daquela pesquisa, daquele ponto ali da comparação da literatura que eu estou abordando. Bem, esse é o primeiro aspecto que eu não posso esquecer e deixar de conduzir na hora que eu estiver escrevendo a minha discussão. Que a comparação da literatura deve aplicar em alguns filtros e algumas questões que a gente não pode ignorar. O segundo ponto é como você faz uma sustentação teórica. Por que é importante a gente entender sobre sustentação teórica? O que eu quero te dizer com sustentação teórica? Eu quero te falar o seguinte, que você precisa ter uma plausibilidade, um mecanismo que sustente o seu objetivo. Eu não posso simplesmente ter um objetivo com algo que é imaginário e que não possa ter um sentido. Ah, eu acho que é assim, mas tem sentido? Então, a sustentação da sua hipótese, que é o seu objetivo, precisa estar conectado com essa ideia. Tem um sentido para o que eu estou fazendo, um sentido para o que eu estou executando, do ponto de vista prático, do ponto de vista social, do ponto de vista biológico. Esse efeito a gente chama de sustentação teórica, ou ainda, dependendo do que eu esteja trabalhando, de plausibilidade biológica, por exemplo. Aí, esse é o único espaço que nós temos dentro do artigo científico para trazer uma informação de um teórico ou de uma pessoa que sustenta uma informação e que a gente consiga trabalhar aquilo. E por que eu digo que é o único espaço? Porque muitas vezes a gente quer trazer lá no método o conceito do tipo de estudo, quer trazer na introdução o conceito de algo que não tem nenhuma relação com o seu trabalho. Não pode, porque você vai estar trazendo elementos
para dentro do seu texto, para dentro do seu conteúdo científico, que é desnecessário. O seu papel é apresentar um resultado do seu objetivo e conectar todas as informações do artigo com o seu objetivo. Então, se você trazer uma teoria, vai fugir ao seu objetivo. Então, é importante que a gente tenha essa clareza. Então, é na discussão, no momento da sustentação teórica, que nós temos aí a oportunidade de falar um pouco mais do mecanismo que sustenta o meu objetivo. E aí, se eu te trouxer aqui de maneira mais prática, é como se eu estivesse pensando assim. Eu quero saber se o tempo de horas em frente à TV causa sedentarismo. Quais são as justificativas que cercam essa hipótese, que cercam esse conteúdo, que sejam suficientes para que a gente se convença de que realmente é interessante. Quando a pessoa ela fica mais tempo em frente à TV, ela tem menos tempo de atividade ativa, por exemplo, de uma caminhada ou de uma outra atividade de lazer. E aí, consequentemente, quanto mais tempo ela ficar parada, maior será a probabilidade dela ser uma pessoa sedentária. Então, a gente precisa pegar esse embasamento teórico e trazer para um nível de sustentação. Bem, isso é importante que a gente tenha essa clareza. Por quê? Porque é a forma que a gente mostra para o nosso leitor que o seu trabalho tem um sentido. Se você não apresenta uma sustentação teórica eficiente, de modo que a gente consiga ter essa visualização, vai dizer assim, mas para que esse estudo está sendo realizado? Qual é o sentido de conduzir uma pesquisa dessa natureza? Então, tudo isso precisa estar muito claro e evidente durante a nossa construção científica. Bem, um terceiro ponto que nós não podemos esquecer da nossa discussão é aplicabilidade. Aplicabilidade é diferente de sustentação teórica. A aplicabilidade é aquele momento em que eu dou sentido às coisas de maneira viável e prática. O que é que o meu estudo vai ajudar outras pessoas? O que o meu estudo vai ajudar outros pesquisadores da área? O que o meu estudo vai nos ajudar? Um direcionamento prático. É como se você pudesse pensar assim, que o estudo ele tem que fornecer um tipo de orientação, um tipo de direcionamento para o seu leitor. E isso a gente chama de aplicabilidade. E por que precisa ter um direcionamento? Porque é essa a expectativa que o leitor tem em relação ao seu trabalho. Ele tem a expectativa do que deve ser feito com aquele resultado, com aquela evidência científica. E é na discussão que a gente tem esse espaço de como é que eu posso pensar a condução desse resultado para a minha prática. Como é que eu trago isso para dentro da minha realidade? Então, esse ponto é importante que a gente não esqueça. Porque todas as vezes que você estiver aí conduzindo a sua pesquisa, você tem que dizer como é que eu vou ajudar o outro. Como é que eu vou tornar aplicável esse resultado para o outro. Então, isso é um outro ponto, uma outra questão importante que a gente não pode esquecer na hora que a gente está aí pensando a redação do nosso artigo científico. O que é a viabilidade e a aplicabilidade disso para quem lê o meu artigo? A transparência da informação, a transparência da condução da sua pesquisa e de como você lida com todos esses passos faz com que sua evidência científica, seu resultado científico seja aplicado, utilizado, citado. Então, por isso que é importante a gente ter essa discussão de maneira mais forte, para que a gente tenha ali uma visão clara em relação a esse processo de construção científica. Bem, esse é um ponto importante.
Agora, um segundo item, um quarto item, que a gente não pode esquecer quando a gente está aí tratando a discussão e que muitas pessoas se perdem ou acham que vai ser um gargalo porque vai ter que estar abordando aquilo, vai ter que estar discutindo aquilo ou pensando naquele tema de uma maneira mais crítica, é quando a gente assume os problemas da nossa pesquisa. Assumir os problemas da pesquisa também é algo que eu preciso colocar na minha discussão. Por quê? Porque essa condução, esse problema que apareceu é um aspecto que pode causar uma distorção no seu resultado. Se pode causar qualquer tipo de distorção no resultado, qualquer tipo de alteração em relação à minha evidência científica, eu preciso assumir que isso é um problema. Então, quando eu assumo que isso é um problema para o leitor, você está sendo transparente e honesto com todo o seu processo de redação científica, com todo o seu processo de pensar cientificamente, de escrever cientificamente e de entender assim, o que eu posso, de fato, ter melhorado na minha pesquisa, que é um problema, e que eu tentei fazer para melhorar, e que eu não consegui fazer porque eu estava inviabilizado disso. Então, as limitações da sua pesquisa é o espaço para você discutir esse ponto, para você trazer esse ponto que a gente acaba não valorizando muito, não tratando muito na hora de escrever ali cientificamente. Ou seja, você esquece de assumir os seus problemas dentro do artigo científico e isso vai gerar um efeito ruim. Por quê? Não existe estudo perfeito. Então, se não existe estudo perfeito, a gente precisa melhorar o nosso processo científico, o nosso processo de como a gente vai lidar com tudo isso e como a gente vai tratar tudo isso. Bem, agora que a gente já tem a visão clara desse processo e que a gente entende os problemas como um aspecto limitador e que eu preciso abordar aquilo, vamos para um passo adiante, que é o quê? Que é o fato ali desse passo adiante de eu assumir as fortalezas. O que eu fiz de bom na minha pesquisa? Isso também é um ponto da discussão. Tudo que eu fiz para qualificar minha informação, eu devo tratar, devo abordar, devo dizer de maneira mais objetiva, de maneira mais clara. E por quê? Quando você tem uma condução boa, você eleva a validade interna do seu estudo. O que eu quero te dizer com a validade interna? São aspectos de condução. Todo aspecto relacionado com a condução do seu trabalho, todo aspecto relacionado com a execução, te ajuda de maneira mais clara e eficiente a saber o que existe de bom no meu trabalho, o que existe de qualificação dentro do meu trabalho. Por exemplo, se você está aí pensando numa coleta de dados em que você vai aplicar um questionário, como é que eu posso qualificar minha informação? Eu posso escolher um questionário dentro desse ponto, um questionário validado, que aumenta a qualificação da minha informação, ou um questionário que não é validado. Então, se eu tenho um questionário que ele não é validado, eu aí reduzo a minha possibilidade de ter um estudo mais qualificado. Não estou dizendo que não vai ser qualificado, estou falando que você reduz isso. Então, você pode produzir aí um viés. Por quê? Será que o instrumento ele é capaz de mensurar verdadeiramente a minha avaliação, o meu desfecho, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou avaliando? Então, tudo isso eu preciso ter em mente. Na hora que eu estou aí escrevendo cientificamente, ou na hora que eu estou aplicando esse conhecimento
científico. Se eu escolho um estudo validado, eu aumento também a validade interna do meu estudo, ou seja, eu aumento ali os requisitos que traz uma confiança, que traz uma qualificação, que traz uma evidência mais clara em relação às minhas variáveis, a classificação dessas variáveis, como que tudo isso está sendo ajustado e conduzido. E aí, isso se transforma em fortaleza. Então, a fortaleza é um ponto muito importante, porque todas as vezes que você está pensando na condução da sua pesquisa e você melhora um aspecto, já prevendo que ali existiria uma possibilidade de viés, você está trazendo essa informação de maneira mais qualificada. Então, as fortalezas é um ponto que a gente não pode esquecer dentro da nossa discussão e dentro da nossa avaliação científica, pensando como a gente conduz essa pesquisa. Bem, um segundo ponto aí, trazendo, conectando com as limitações e conectando com a fortaleza, qual é o direcionamento que você pode dar para o seu leitor em relação ao seu trabalho. Você vai dar uma aplicabilidade, que é a prática, que isso serve de prática para as pessoas. A gente já falou sobre isso. Mas assim, o direcionamento será que eu ainda preciso de mais pesquisas sobre esse tema? Será que eu ainda preciso de mais informações que precisam ser fortalecidas? Será que o meu estudo ele é suficiente para responder essa questão? Então aí é um direcionamento para dizer assim, olha, leitor, você que está interessado no meu tema, você também pode escolher fazer uma pesquisa parecida com a minha. Então, esse tipo de direcionamento, ele é importante, porque ele ajuda a gente a ter clareza do que ainda é necessário. Algumas revistas exigem que o artigo tenha uma conclusão, ou seja, um tópico de conclusão. Outras não, outras não exigem, então a gente tem que embutir a conclusão na discussão. Em alguns casos, se você precisar embutir a conclusão dentro da sua discussão, a gente vai pensar aí de maneira mais prática e de maneira mais lógica de como fazer o fechamento do seu artigo na última parte da discussão. O fechamento do artigo científico é importante, porque e aí às vezes é essa conclusão que vem dentro da discussão, porque é você fazer todo o olhar dentro do seu trabalho científico, dentro da sua avaliação e compilar em um parágrafo. E por que eu falo que é um parágrafo ali? Claro, né, gente, que você pode ter licença aí para escrever mais ou para escrever menos. Mas o parágrafo é o ideal para que a pessoa entenda assim, olha, em síntese, o resultado dessa pessoa quer dizer isso e ela está me dizendo que eu preciso fazer isso. Então, de maneira prática, de maneira muito lógica, é como se eu pudesse pensar assim. A minha conclusão, que pode vir dentro da discussão, vai te dizer o quê? Vai te falar que de maneira muito prática, que a resposta do seu objetivo precisa estar ali dentro. Então isso significa dizer que existe uma associação ou não existe uma associação quando nós estamos avaliando um determinado objetivo. Bem, um outro ponto é ali quais são os direcionamentos. Se você estiver fazendo a discussão e você já apontou os direcionamentos no parágrafo anterior, você não vai precisar falar novamente na conclusão, tá? Aquilo. Então, você fecha ali com a resposta mais direta em relação ao objetivo. Cuidado com o uso dos termos conclui-se, finaliza-se, não precisa. Traga fluidez ali dentro da sua discussão, dentro do tratamento do seu texto.
Então, isso é muito importante, porque a discussão é um ponto que as pessoas realmente sentem muita dificuldade do que colocar, do que abordar, do que considerar durante essa nossa jornada científica. E aí a gente precisa ter muita clareza de como a gente finaliza essa discussão, se vai se direcionando para ali o sentido prático e o sentido lógico dessa nossa construção, pensando numa conclusão, ou se eu vou deixar um espaço ainda, terminando no direcionamento, para que eu avance para uma sessão de conclusão. Então, isso aí você precisa ter sensibilidade para poder perceber, para poder avaliar, conforme tudo que você está tratando e tudo que você está conduzindo cientificamente. A discussão, gente, não é algo que eu preciso escrever muito, porque isso também é um problema. As pessoas acham que tem que ter uma discussão muito longa. Imagine que a gente tem pouco tempo. E eu tenho que ler uma discussão, às vezes, de 6, 5, 6 páginas, já é uma discussão muito longa. Então, a discussão precisa ser o mais objetivo possível e que retorne ao ponto inicial, que retorne ao ponto 1 do processo, que é fazer ali uma comparação do que você achou de evidência, expressando uma opinião, expressando uma situação, e a partir dessa expressão da opinião, essa expressão da situação que a gente está vendo do seu resultado, retomar aos pontos do método que fortalece ou dificulta esse processo ali na nossa condução, e também como que a gente trata os nossos resultados e a gente classifica toda essa evidência científica. É interessante pensar sobre isso, porque o artigo científico precisa ter uma boa discussão para que o revisor, o editor, aprove o seu trabalho, para que ele consiga ter clareza do que você quer, para que você consiga ter o seu artigo mais direcionado para a sua visão prática, que possa ajudar outras pessoas em situações parecidas ali com a que você vive, com a que você está imerso. Então, esse tipo de cuidado com a discussão ajuda a gente a ter essa visão mais prática desses direcionamentos, dessa visão sobre os nossos resultados na aplicabilidade. Não adianta a gente fazer pesquisa que não tenha viabilidade ali e que não vai ser aplicável. Fazer pesquisa porque eu quero fazer pesquisa não tem sentido. E aí é na discussão que você fortalece a importância do seu tema, a importância do que você está tratando, como é que a literatura aborda isso, como é que você sustenta aquela ideia, como é que você traz um direcionamento mais claro dentro daquela necessidade científica. Então a gente às vezes fica aí falando, o tema, eu tinha que escolher o tema que eu gosto e que me interessa, mas o quanto que realmente é algo que tem que ser assim, que a gente precisa gostar, obviamente, claro, mas não precisa ser exclusivamente porque eu gosto. Às vezes eu preciso responder uma necessidade. E aí, o que a gente precisa priorizar? É a necessidade do outro, que eu gosto de um tema. Olha aí, Covid-19. Covid-19 é um tema que surgiu. Será que todos os pesquisadores que estão fazendo a avaliação da Covid-19 necessariamente porque gostam do tema ou porque a ciência necessita de uma resposta para mudar a vida das pessoas? Então eu tenho essa visão do tema, como é que a gente se ajusta, se adapta para a gente conseguir trazer de maneira mais eficiente uma resposta. E é nessa sua discussão do artigo científico que você trata isso, que você vai lapidar, refinar, considerar esses aspectos de como eu ajudo o outro por meio da ciência. Por isso que a ciência é tão importante, que todas as pessoas devem usar a ciência como a principal fonte de informação, uma informação segura, robusta e aplicável. Nós precisamos ter mais criticidade científica. E isso, gente, só se dá por meio da redação do artigo científico.
Por que eu estou te falando por meio da redação? Eu posso ler o artigo e criticar. Pode, mas quando você não consegue visualizar a prática daquilo, quando você não consegue perceber os problemas que você faz na hora de escrever o seu artigo, como você não consegue lidar com aquela cena e resolver os problemas, as limitações, entender sobre o tipo de estudo, sobre o seu teórico, para assumir as fortalezas e limitações do seu estudo, você vai ter muito mais dificuldade para criticar um artigo científico. Vai ser teórico e pouco prático. Então, por isso que a redação do artigo científico é importante e por isso que é muito importante que a gente trate, sim, a discussão com muito cuidado, utilizando esses elementos. Esse foi o nosso episódio de hoje e eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Até já!